Olá, querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar agora o estudo do capítulo 8 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ainda estamos estudando o item Deixai que venham a mim as criancinhas, contido nas instruções dos Espíritos. O item que estudaremos agora é a instrução de um espírito protetor, que corresponde ao subitem 19 do capítulo. Para fazermos um resumo muito breve do que diz essa instrução, composta por 2 parágrafos apenas, é uma instrução curtinha, mas muito bela e profunda, nós podemos resumi-la então dizendo que essa instrução nos ensina ou nos mostra os efeitos que nós sentimos ao praticar a pureza de coração, que é a virtude ensinada nesse capítulo. Para abordarmos um pouquinho aquela ideia de continuidade, agora nós vamos lembrar que vimos anteriormente, ou na mensagem anterior, os meios para alcançar a pureza de coração. Em que consistiam esses meios, ou esse meio, esse modo de alcançar a pureza de coração? Fazer o bom uso de nossas faculdades, como, por exemplo, a confiança, a razão e a vontade, no sentido de que elas nos dirijam ao cumprimento da lei divina. Muito bem, isso nós víamos no item anterior. Nesse item nós veremos os efeitos que isso causará em nós, que essa busca causará em nós, que essa tarefa, esse exercício causará em nós, se nós fizermos essa busca, esse exercício, se realizarmos essa tarefa do modo como Jesus nos ensinou até agora e do modo como o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinou até agora. Deixai venham a mim as criancinhas. Se nós procurarmos por essa pureza de coração, através dessa forma como é descrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Entendendo que somos crianças espirituais e que, então, precisamos buscar essa virtude. Se nós formos até Jesus como as crianças que ele nos ensina a sermos, né? Nós teremos esses efeitos. Aqui, o Espírito protetor nos diz alguns dos primeiros efeitos. Venham a minhas criancinhas, porque eu tenho leite que fortalece os fracos. Ele oferecerá aqui nesse parágrafo, como nós podemos ver, algumas outras coisas como amparo e consolação aos tímidos e aos débeis, o que significa ajuda para que essas pessoas se desenvolvam e vençam suas próprias limitações. Ele vai oferecer esclarecimento aos ignorantes, remédio para os injustiçados e para a cura de todas as feridas. Esse, inclusive, é o segredo revelado, né? Que vai ajudar a curar todas as feridas. O que, na verdade, esse Espírito nos oferece aqui, se nós pensarmos com carinho, ele faz algumas ofertas que se dirigem a todos os tipos de mazelas, de aflições ou de sofrimentos humanos. Oferece praticamente a solução para qualquer problema. Então, aquele espírito que está buscando, desse modo, ensinado no Evangelho até agora, né? E está procurando desenvolver essa virtude em si, recebe primeiramente esses efeitos. Nós todos temos, às vezes, um sentimento de falta, de carência de alguma coisa na vida que nós não sabemos exatamente o de que se trata, apenas sentimos que falta alguma coisa. E aqui, esse espírito protetor diz que aquele que busca a sua pureza de coração já começa a sentir esse efeito de estar completo, de estar repleto, de estar com tudo o que precisa para continuar a sua existência. Mas ele vai dar sequência nesse mesmo sentido, ainda se trata do mesmo parágrafo, que nós dividimos em 2 partes, por ser um parágrafo um pouquinho maior. Ele continua, então, falando sobre esses efeitos e sobre isso que ele oferece, perguntando logo na sequência
qual é esse bálsamo que possui tão grande virtude, não é? Que se aplica a todas as chagas do coração e que a cicatriza. O que é isso? De que se trata, não é? E ele responde na sequência que se trata do amor e da caridade. Palavras tomadas muitas vezes como sinônimas. O amor, um sentimento, mas a caridade é a expressão desse sentimento, a prática desse sentimento, que esse sentimento nos leva a fazer. O amor leva a praticar a caridade. Isso é chamado pelo Espírito Protetor de fogo divino. E ele nos pergunta: se nós tivermos esse fogo divino, o que é que nós vamos temer? Não é? Então, mais um efeito que nós podemos notar é que se nós tivermos em nós esse fogo divino, nós não teremos mais medo nem insegurança diante da vida. O efeito se mostrará, portanto, logo na sequência do texto, na desenvoltura ou no desenvolvimento de uma capacidade que nós temos, que é uma capacidade de conversar com a própria vida, principalmente quando ela não for favorável a nós, não é? Em agradecimento pelas aflições. E de conversar com Deus em agradecimento pelas provas que recebemos. Entendemos o sofrimento como uma prova, pedindo que o amor não fique amodorrado. Essa palavra é uma palavra que tem pouco uso, né? Mas significa para nós sonolento, para que nós não vivamos esse amor, esse fogo divino sonolento em nós, não passando às vezes de uma faísca muito fraca, não é? De uma centelha muito fraquinha. Então, diante das adversidades da vida, nós teremos esse tipo de atitude quando buscarmos a pureza de coração e começarmos a sentir os seus efeitos. Teremos então, assim, o testemunho do reconhecimento que toda criatura deve ter diante de Deus. Amar, ainda que em aflição. Aqui se dá esse reconhecimento tratado, ou pelo menos citado aqui, pelo Espírito Protetor que nos deixa essa instrução. E na sequência ele vai terminar o segundo parágrafo, vai terminar a sua instrução com o seu segundo parágrafo, nos dizendo coisas muito importantes para entendermos. Mas se temos amor, nós possuímos tudo o que é de desejável na terra. O amor é uma preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que nos odeiem, perdão, e persigam, poderão nos arrebatar. Então, nada é capaz de nos tirar esse amor. Quando temos esse sentimento elevado, nós temos o nosso tesouro, que é esse sentimento, onde vermes e ferrugem não podem atacar. Em consequência, outro efeito, não é? Nós veremos apagar de nossa alma tudo que nos seja capaz de conspurcar a pureza. Essa palavra conspurcar também não é uma palavra muito usada hoje em dia, né? Manchar a nossa pureza, contaminar a nossa pureza. Como consequência disso tudo, subimos livre e vivemos em Deus. Os efeitos finais aqui, né, apontados por esses espíritos como efeitos que vivem aqueles que se entendem como crianças espirituais e que se entregam à prática da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, assim, levando a esse tratamento que purifica o coração. Bem, a gente pode agora, como encerramento, né, das nossas reflexões, lembrar que é uma frase muito famosa de Jesus, na qual ele nos diz que é o amor que cobre a multidão de pecados. E diante dessa explicação que nós tivemos, nós podemos pensar que desenvolver amor significa conquistar pureza de coração, já que esse sentimento não permite ao coração suportar qualquer outra forma inferior de sentir, nenhuma outra forma inferior de sentimento. Não existirá mais raiva, ódio, insegurança, medo, nada disso, esse sentimento de vazio que muitas vezes nós temos, nada disso poderá estar em nós, porque o amor nos preenche, o amor nos completa. O amor preenche a alma de modo que ela não tenha necessidade de buscar outro recurso de convivência com o próximo, consigo mesmo e com Deus, a não ser esse amor que a habita, que a torna completa e que faz com que ela viva em função dele.
Assim, então, o espírito, esse espírito protetor, não é? Termina a sua mensagem, nos deixando aqui ainda a ocasião de pensarmos que purificar o coração significa aproximarmos-nos de Deus, o que nos leva a sentir a sua bondade e reconhecê-la sempre em qualquer situação de nossas vidas. E sentir tudo isso se transforma em nós em amor, o mais precioso dos bens da alma e que nós conquistaremos se nós nos colocarmos nessa tarefa de purificarmos os nossos corações. Então, assim nós terminamos o estudo de mais esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez agradecemos a companhia, deixamos o nosso fraterno abraço, o convite à continuidade dos estudos e os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.